bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace e Hangar 33. E o seu apoio é muito importante pra gente. Presta atenção, a sua curtida e os comentários fazem muita diferença. Eles valorizam o vídeo aqui e o canal no YouTube. E são vitais para a gente continuar e melhorar cada vez mais. E é claro, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e convida a sua turma a se inscrever também. Né, Kowalski? Então tudo pronto, se acomoda aí no cockpit e na nossa homenagem ao querido Rá-Tim-Bum da TV Cultura, senta que lá vem história. Quando irrompeu em toda a sua fúria, ninguém a chamava de Primeira Guerra Mundial. Para o público norte-americano, até ali por volta de 1916, era a Guerra Europeia. Mas logo, com a sua intensidade inédita, amplitude geográfica e mortalidade em números nunca vistos, ela passou a ser conhecida como a Grande Guerra. Para a história, a Grande Guerra só se tornou a primeira depois que houve a segunda. E tem quem defenda que as duas foram um conflito só, com um estranho cessar-fogo de 20 anos. Mas a guerra de 1914 a 18 mereceu sim o título de Grande Guerra. Nunca se tinha visto alguma coisa similar. As operações militares se espalharam por todo o planeta, com frontes da Europa Ocidental ao Cáucaso, da Mesopotâmia, Sinai. E as ações marítimas, então, foram do Mar do Norte ao Atlântico Sul, Índico e Pacífico. Mais de 70 milhões de militares foram mobilizados. E se estima que mais de 9 milhões pereceram em luta, com os outros 7 milhões dados como desaparecidos. Apesar de tudo isso e de figuras míticas como o Barão Vermelho, se a gente comparar com a segunda, a Primeira Guerra é bem menos comentada e estudada, inclusive na aviação, né? Até no hobby, no modelismo, se vê pouco das aeronaves dos combates de 14 a 18. Claro, os ecos da Segunda Guerra forjaram a Guerra Fria. Muitos de nós conseguiram ter contatos com veteranos da Segunda Guerra, inclusive os nossos, né, heróis do Santa Pua. Muitos dos seus aviões estão nos shows aéreos e nos filmes. Mas, olha só, para a aviação, a Grande Guerra teve um impacto tremendo que a gente não faz justiça hoje em dia. Olha, não é exagero que foi nela que nasceu a arma da aviação. Até táticas e manobras válidas até hoje, tá? Com caças stealth, nasceram com os biplanos de tela da Grande Guerra. Nesse vídeo aqui, eu e o Kowalski, sempre pronto, vamos te levar para um voo nesses combates épicos, há mais de 100 anos. Não é uma narrativa da história da Guerra Aérea de 14 a 18. É um voo de reconhecimento, né, Kowalski? E reconhecimento em todos os sentidos. Para a gente descobrir juntos como a aviação militar de hoje ainda tem muito daquilo que se desvendou lá atrás. Como eu disse, mais de 100 anos atrás. Bem, então vamos lá. Quando a guerra começou na Europa, em julho de 14, rolava uma boa confusão nas nações envolvidas de como se usar nos combates aquela novidade tecnológica, o aeroplano. Um pouco antes da luta explodir na Europa, na Guerra Ítalo-Turca de 1911-12, os italianos foram pioneiros no uso militar do avião, com a primeira missão de combate da história, um voo de reconhecimento, sendo feita num Blériot 11 pelo capitão Carlos Piazza, em 23 de outubro de 1911. Então, quando começou a Grande Guerra, o avião, ainda sem armas próprias, foi usado para isso, reconhecimento. E logo também para identificar alvos e orientar o fogo da artilharia. Como se usava fazer com balões. Mas os aviões, claro, tinham uma enorme vantagem, a sua mobilidade no ar. Mas não demorou muito, tá? Logo se passou a usar armas nas aeronaves. E em 5 de outubro de 14,
aconteceu o primeiro combate aéreo da história. Anota a data. Um Voisin 3, com os sargentos franceses Canot e Franzek, abateu um avião alemão de reconhecimento, Aviatik B-1, de 2 lugares, sendo usada para isso uma metralhadora de mão Hotchkiss. Que um dos sargentos franceses parou ficando de pé no cockpit do Voisin. Você é louco, cachoeira. Mal passou 2 meses e outro primeiro. O primeiro bombardeio aéreo da guerra, em 21 de dezembro de 1914. Dessa vez foi o Farman MF-11 da Marinha Real Britânica, que lançou um punhado de bombas de 7,3 kg contra posições de artilharia alemãs nas cercanias de Ostend, na Bélgica. E com ações como essas, nasceu um avião que todos nós conhecemos. Um avião que tinha por missão combater os aviões do inimigo, o caça. Um dos primeiros modelos realmente concebidos para a missão de caça foi esse aí, o Vickers FB-5, que entrou em ação já no início de 1915. Ele tinha uma metralhadora de 7,7 mm num suporte móvel no nariz. Mas fazer a mira em voo para atingir outro avião mostrou ser um desafio. E logo se percebeu que uma arma fixa, disparando direto para frente, facilitava muito a mira. Basicamente, bastava o piloto apontar o nariz do seu avião para o inimigo para ter ele na mira. Mas esse conceito dessa arma fixa tinha um grande senão. A maioria dos aviões tinha o motor e sua hélice exatamente no nariz, né? Claro. Então, como atirar para a frente com a arma fixa sem destroçar sua própria hélice? Uma primeira solução veio dos aliados e surgiu em abril de 1915, no caça francês Morane-Saulnier, N. A metralhadora no nariz atirava pelo círculo da hélice, mas essa era protegida por defletores metálicos dos projéteis. Tipo assim, uma blindagem nas espaço. Claro que não era a melhor solução. E quem resolveu de vez esse problema foram os alemães. Em fins de 1915 apareceu o Fokker E-3, o primeiro caça do mundo com a metralhadora fixa no nariz sincronizada com o giro da hélice. Desse jeito, deixando o piloto livre para atirar sem atingir as próprias pás. E com isso ganhando uma inédita precisão de mira nos combates aéreos. Os primeiros meses de ação do E-3 foram tão devastadores para a aviação dos aliados que esse caça ganhou o apelido de Scourge, flagelo. Então, olha aí, pensa no Vickers, no Morane-Saulnier e nesse Fokker E-3 quando olhar para um Gripen, ou um Sukhoi, ou qualquer caça de hoje. Porque tudo começou com eles, meu amigo. E aí, você pode me dizer que a arma principal dos caças de hoje é o míssil, não a metralhadora ou canhão? E tá certo. Mas você sabia que até os mísseis Arar tiveram o seu vovozinho na Grande Guerra? Você não acredita, né? Pois é. Escuta essa. O tenente francês Yves Paul Gaston Le Puyer, eu não imagino quanto conhaque esse cara tomou, inventou os primeiros foguetes lançados de aviões para combate aéreo. É isso mesmo. Eles tinham carga incendiária e foram usados para destruir balões cativos de observação e dirigíveis, estreando em combate na Batalha de Verdun, em 1916. Tinham de ser lançados apenas 100 metros do alvo. Imagina, 100 metros, entendeu? Cheguei lá, entendeu? Mas foram até bastante usados, instalados em caças aliados como Newport 17, o Spad 7, o Camel e outros. E quer saber outra? Prepare-se, Maverick! A Grande Guerra também viu o tataravô do Tomcat. É isso mesmo. Ou o vovô do Zero, do Corsair, do Hellcat, como você preferir. Como nasceu a aviação embarcada? Qual foi o primeiro caça de porta-aviões? Então, as raízes desse ícone da Guerra Fria, o F-14 Tomcat, vem desse pequeno caça biplano de madeira e tela, o Sopwith 2F-1, que era uma variante do Camel. Em 19 de julho de 1918, 7 2F-1 decolaram de um dos primeiros porta-aviões do mundo, o HMS Furious, da Marinha Real,
e atacaram com sucesso a base da Marinha Imperial Alemã em Tuna, hoje Dinamarca, destruindo 2 grandes dirigíveis e um balão cativo, com a perda de um único homem. Foi o primeiro ataque na história feito por aeronaves decolando de um porta-aviões. A origem de Pearl Harbor. E não para por aí, hein? A Grande Guerra também viu surgirem os avôs dos aviões de ataque tático, criados para atingir alvos terrestres. O tataravô do A-10. Pois é. No começo, a missão era atacar as tropas inimigas nas trincheiras. Como isso expunha muitos aviões ao fogo de terra, lembra, os aviões eram só revestidos de tela, né? Então, se providenciou alguma proteção, tipo blindagem, para o piloto, o sistema de combustível e o motor. E as armas receberam algumas com inclinação um pouco para baixo, para facilitar atingir os alvos de terra. Era assim o Sopwith Salamander TF-2 britânico. O TF era de Trench Fighter, o caça de trincheiras. E no final de 1917 apareceu o Junkers CL-1 alemão, que trouxe uma revolução. Tinha a estrutura toda metálica e era revestido em duralumínio, o que o tornava muito mais robusto aos danos de combate que os aviões de estrutura de madeira ou madeira e metal com revestimento de tela. Peraí. O que é isso, Kowalski? O que um B-52 está fazendo no nosso vídeo da Grande Guerra? Ok, deixa eu explicar. O mítico Buff veio aqui para lembrar que sim, foi na Grande Guerra que apareceu o conceito do bombardeiro pesado e estratégico. E onde começou? Pois é, na Rússia do czar Nicolau II, acredita nisso? E com um jovem genial aviador e construtor aeronáutico com um nome assim meio familiar, Igor Ivanovich Sikorsky. Foi ele quem criou essa aeronave aí, absolutamente impressionante, o Ilya Muromets. Anota aí os ineditismos dessa máquina. Ele foi o primeiro bombardeiro pesado e o primeiro quadrimotor do mundo. Um grupo deles protagonizou o primeiro raid de bombardeiros pesados. Foi também o primeiro bombardeiro a criar táticas de defesa contra caças e a fazer missões fotográficas dos resultados pós-ataques. Chega! Esses gigantes entraram em serviço em agosto de 1914, formando em dezembro do mesmo ano o primeiro esquadrão de bombardeiros pesados do mundo, que chegou a registrar uma precisão de 90% no lançamento de bombas. É de dar inveja até hoje. Foram construídos 83 aparelhos naquela época, 83, em várias versões. A carga de bombas podia chegar a 650 quilos e o alcance era de cerca de 500 quilômetros, com a variante G2 tendo 6 metralhadoras de autodefesa. Os alemães foram os seguintes a investir nos bombardeiros pesados. E os mais importantes foram os Gotha, criados a partir de 1915. O mais popular e bem sucedido foi o Gotha 4, com 230 produzidos, que entrou em ação em março de 1917. Ele tinha 2 motores de 260 HP e até 3 metralhadoras de autodefesa, levando uns 500 kg de bomba com alcance máximo de 486 km. Antecipando os grandes raids estratégicos da Segunda Guerra, esses Gotha foram usados intensivamente nos ataques contra Londres e também contra alvos na França em ataques quase sempre noturnos. Já entre os aliados ocidentais, foi só na primavera de 1917 que apareceu o primeiro pesado legítimo, o Handpage 0/400 britânico. Ele tinha 2 motores de 360 HP e 5 metralhadoras de autodefesa. E um alcance realmente impressionante para a época, 1.120 quilômetros. Podia levar 500 quilos de bomba. Esses Handpage chegaram bem depois dos pesados alemães, mas foram não menos pioneiros. Eles participaram de uma das primeiras campanhas de bombardeio estratégico da história, atacando a indústria bélica alemã no Sarre e na Renânia. Pois é,
Você imaginava que tanta coisa da aviação militar de hoje tem raízes lá na Primeira Guerra? E você conheceu aqui, comigo e com o Kowalski, no canal da revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. E olhe para cima. Foi muito bom tê-lo a bordo. Um grande abraço e até o próximo voo.